Eu vi no negócio do Sacane mesmo. Cara, é sensacional, né? Pô, você vê, assim, quando imaginava, né? Falava lá nos anos 50, né, que nos anos 2000, 1995, tá, o ser humano vai estar morando em outros planetas. Vai ter foguete decolando, pousando. Cara, nós estamos em 2024. Agora que o primeiro foguete, de fato, ele pousou, né? Porque ele subiu, levou lá o estágio, né? O Falcon levou o Super Heavy, levou o Starship, voltou, pousou lá no pad, né? Lá nas duas Sim. garrinhas, pegou o foguete. O Starship retornou, entrou, pousou, planou na água, que era o planejado. Ela caiu porque não tinha a balsa para parar ela. Cara, sensacional, cara. E quando a gente falava assim, não nós, né, mas lá na época mais da Star Trek, lá no começo da exploração espacial, todo mundo imaginou que hoje nós estaríamos em 2024 ou nos anos 2000, já morando em outros planetas, a gente já estaria tendo intercâmbio, né? Não, vou passar férias em Vênus, eu vou subir, fazer uma escalada. Eu comprei um pacote da CVC para fazer uma escalada É, no Monte Olimpo. Disney ou Marte, a gente escolhe. E a gente vai pegar e vai subir. E nós vamos, não, eu tenho uma férias em Netuno esse ano que a minha esposa ela quer ir, porque ela quer andar nos mares de Netuno. Tinha um filme que falava alguma coisa disso aí, não lembro qual que era. Mas, cara, é um negócio que é gozado, né? Você vê assim, a gente fala sobre o ser humano morar em outros planetas, que é o chamado terraformação. Isso aí a gente já tem desde os anos, como eu falei, lá dos anos 50, anos 60, né? Lá na época do seriado Cosmos, o original, com o Carl Sagan, que ele falava sobre os projetos. Mas lógico, conforme foi tendo o avanço da tecnologia e da ciência como um todo, eles perceberam que o negócio não seria tão simples, porque começaram a identificar que tinha radiação. E isso é um dos grandes problemas de uma terraformação, no caso de um planeta como se fosse Marte, é a questão da radiação, lógico, e a falta dos recursos, né? E fora também que, no caso de Marte, eles têm uma atmosfera um pouco inóspita do jeito que tá, né? Porque eles não têm quase. Não tem a atmosfera que a Terra tem, por exemplo. Tem, mas ela é bem frágil, né? Bem frágil mesmo. Não tem a quantidade de nitrogênio, de oxigênio necessário para respirar sem a ajuda de um capacete ou de alguma coisa. Eu acho que um dos filmes assim que mais é lógico, baseado no livro, né? Mas o filme do Schwarzenegger, O Vingador do Futuro, né? Que eles moravam dentro das cavernas lá, que era. Tinha os domos, você lembra quando os caras estavam perseguindo ele, o cara deu um tiro no domo, quebrou o vidro, começou a sugar todo mundo pra fora. Aquela cena na abertura do filme, que ele tá lá com a mulher, ele cai no barranco, ele quebra o vidro do capacete dele, aí o olho dele começa a sair a língua. Cara, aquilo me deu pesadelo. Mas muito antes disso, os livros teve lá, não sei se... Bom, você já chegou a ler lá alguns livros do Isaac Asimov? Eu li alguns, mas também eu vi... É que assim, eu vi mais pela questão da internet, coisa assim, mas eu lembro de algumas coisas, né, as leis de Asimov, mas também algumas coisas que ele tinha escrito. Então, tem um livro não, na verdade, como se diz assim, é uma trilogia dele, chama Caves of Steel, que é Cavernas de Aço. Né? Eu já ouvi falar dessa. Não, Cavernas de Aço. E lá em Cavernas de Aço ele tem a história que conta em Marte. Que na verdade, se não me falha a memória de Caves of Steel, são dois policiais. Um deles é humano, o outro deles é um androide, robô, na verdade, né? E conta exatamente sobre isso, né? Sobre algumas... sobre as cidades que tinham por lá, né? A relação desse androide com esse cara que eram policiais, e já tinha essa ideia da questão de terraformar esses planetas, principalmente planetas inóspitos como Marte. Por que a gente está falando aqui de Marte, que a gente está trocando essa ideia? Porque Marte é um planeta que pode
de alguma forma, vir habitar a vida e já possivelmente no passado, ainda mais hoje com as missões lá. Tanto é que nesse exato momento, né, Léo, tem lá um dos rovers que estão lá na cratera Jezero, né? E outra coisa também, do sistema solar, o único planeta que você conseguiria mandar pessoas para poder explorar, porque Vênus, não dá certo. Não vai dar certo, não. E você vê, todo mundo achava que Vênus era um planeta extremamente similar à Terra. Há décadas atrás. Aí você foi ver, é o planeta mais quente do sistema solar. E olha, o mais gozado, Mercúrio não é. Porque Mercúrio, Mercúrio ele tem uma face voltada para o lado do Sol, que é extremamente quente. Por outro lado, no lado oposto, é um lugar extremamente gelado. Mas existe uma zona temperada entre essa faixa, porque eu vi num vídeo do Sakane, em outros... É complicado isso, cara. Pô, complicado isso aí, cara, mas ó, tamo junto. Que ele fala que a rotação dela é praticamente travada, então a rotação dela é extremamente lenta. E tem uma faixa ali entre esses dois extremos, entre o escuro e a iluminação total do Sol, que ali tem uma zona temperada, e ali daria para se estabelecer uma colônia. Porque também, no caso, por exemplo, de Vênus, tem a teoria, que até eu vi com o Sakane, eu acho que esse vídeo tinha que ser patrocinado pelo Sakane. Oi, Sakane, tudo bem? Que Vênus, ele tinha uma condição de vida muito parecida com a Terra, mas quando aconteceu de chuva de meteoros, todos os vulcões entraram, aconteceu um efeito estufa, né, naquele planeta, que o planeta, pra você ter uma ideia, um ano em Vênus é mais rápido que um dia em Vênus. É uma coisa, assim, muito bizarra. Ele é o nosso irmão gêmeo malvado, tipo Holt e Raquel. É a ovelha negra. É a ovelha negra. Mas Mercúrio, eu vi esse negócio dessa pequena faixa. Mas a gente também sabe que Mercúrio ele é travado por causa do tamanho do núcleo dele. Sim. O núcleo de Mercúrio é muito grande. Maior que o da Terra aqui. Porque o núcleo tem uma função, ele é um motor do planeta, né? Pelo que eu sei. Se tiver algum astrônomo aqui querendo me bater, eu sou apenas entusiasta. Ou nem bater, mas é convidado para vir participar conosco aqui nos nossos programas, tanto aqui no Fala Trekker, né? Como também pode ser no Cãibra no Cérebro, que é o programa nosso que tem as maiores visualizações, ou no nosso podcast, o Talk Incógnitos. Então, você que é astrônomo, você que é cientista, você que quer debater e quer, como diz sempre o Sakane, né? Fortalecer a parte científica no país, né? Então tá convidado para estar participando. Segue aí, Léo. Só não aceitamos terraplanistas. Esse povo aí Por favor, não. Não, pode até vir, mas tem que nos convencer de que a Terra não é redonda. E olha que isso aí... Ô, meu filho, tem que ser... Já pensou? Mais fácil. Não, mas peraí. Então vamos lá. Como que um terraplanista iria terraformar um planeta? Seria uma grande mesa? Limpando a mesa, sei lá. Ai, gente. Então, vamos lá. Mas assim, a gente falou aqui, por exemplo, de Vênus, Marte, mas a gente sabe que existe a possibilidade, sem ser um planeta como Marte, possivelmente Marte um dia vai ser terraformado. Não digo terraformado, porque vamos lá. Vamos tentar entender o conceito de terraformação e o conceito de colonização. A colonização, ela vai existir. A gente pode colonizar, porque nem, por exemplo, Mercúrio, dificilmente, mas vamos hipoteticamente, Mercúrio. Você poderia colonizar a Lua, né, que já estamos nesse, é um dos grandes passos aí, dos próximos passos, na verdade, não só da NASA, mas do Elon Musk, mas de outras agências espaciais, mas em satélites. Satélites são os melhores lugares para se colonizar. Então a gente tem Ganímedes, Europa, Ganímedes, Io. Você tem vários. Eu acho que não, Io não, eu acho que a Io é vulcânica, se não me falha a memória. Existem vários outros ao longo do sistema solar que pode-se ter esse tipo. A gente viu isso muito em Star Trek, cara.
Sim, a gente viu. Tanto é que existe uma classificação de planetária, tipo, de tipos de planetas. Isso. Que, por exemplo, os planetas como a Terra, por exemplo, que são habitáveis, eles são considerados classe M, se não me engano. Mas os planetas que têm potencial para isso, mas que tem terraformar, eles são classificados acho que tipo K, se não me engano. É tipo K. Eu não lembro agora. Mas os planetas de Star Trek, eles sempre... Aliás, esses conceitos foram bem colocados para poder justificar você descer um planeta, né? Você vai mandar o pessoal, o cara vai lá morrer porque não tem equipamento para respirar. Porque assim, ó, eu até encontrei aqui uns dados aqui, legal, olha lá. Classe de planetas em Star Trek. Vamos lá. Então você tem classe A, que é geotermal, né? Você tem classe B, que é geotermal também, que seria, no caso, igual ao Vênus. Aí você teria classe C, classe D. Classe D seriam os asteroides, a Lua, é considerado classe D. Como diz Spock, uma grande rocha no espaço. Isso. Aí você tem classe F, que é geometálico. Classe G, que é geocristalino. Lembrando que tudo que é gel não é gel, tá? Gel peladinho, não. Gel de geologia. Isso, de mineral. Classe H, que seria deserto, né? Classe I, que seria gás em supergigantes. Classe J, gás supergigantes. Classe K, que seriam planetas adaptáveis, ou seja, Marte é um planeta classe K, né? Então, e aí entra o classe M, que classe M é o que representa a Terra. Classe N é de redução, que seria Vênus. Aí classe P seria planetas glaciais. Classe Q seriam variáveis, ou seja, planetas nos quais poderiam sofrer propícios para a terraformação. Nesse caso aqui, um exemplo que seria o planeta Gênesis, que depois a gente pode até falar sobre isso. Classe S, que seria ultragigantes. E classe X, Y e Z, que seriam os famosos demônios, que a gente viu isso, acho que em Voyager, né? Que tem um planeta classe demônio, que é classe Y também. Então aqui, essas classificações, elas foram criadas aqui em Star Trek até para a gente poder ter entendimento das diferenças entre os planetas. O que é um classe M, um classe K, tal. E normalmente eles falam isso. E não deixa de ser isso na vida real, né? Marte, ele é um planeta que não daria pra gente sair andando nele no dia a dia normal, tomar um bronze e tal. Mas quem assistiu o filme Perdida em Marte, lá o personagem do Matt Damon, que é um cara super de rolê aleatório, né? Ou os caras estão correndo atrás dele lá pra salvar ele na Segunda Guerra Mundial, ou ele é o Jason Bourne. Ou ele é Jason Bourne, ou ele tá perdido em Marte, ou ele tá congelado em um planeta do outro lado do espaço, que o cara vai acordar ele e ainda quer matar o cara e roubar a nave dele embora, que nem Interestelar. Né? Então, mas aí que é legal. Lembrando que o filme do Perdido em Marte, ele é baseado num livro. Né? Um livro com estudos científicos e tudo mais. E lá, lembra-se da grande plantação de batatas com excremento que ele usou como humus. Aliás... É uma plantação de merda, na verdade. Ué, a gente usa esterco? Por que não? E ali, a gente pode até começar a falar realmente aqui do quê? Terraformação. A criação de ambientes moldados através, digamos assim, da interferência humana, para que aquele mundo possa passar a ter condições futuras de habitar a vida sem ser com domos, ou seja, sem você ter colônias com domos e tudo mais. E essa, antes da terraformação, é o grande sonho do Elon Musk, né? De criar as primeiras colônias em Marte, né? A ideia de você mandar pessoas para Marte, na verdade, começou a surgir depois do Homem Chegou à Lua. Sim, o Homem Chegou à Lua, por favor.
Não vem com aquelas teorias de conspiração, não, que... Enfim, sempre houve essa ideia de expansão para Marte, né? Depois que principalmente viram que Vênus não tem condições, embora Vênus seja mais perto, Marte... Não, Mercúrio, na verdade, é mais perto, mas Marte é o que daria para ir tranquilamente. Essa ideia começou a surgir. E a ideia do Elon Musk é uma ideia, assim, tipo, não é instantânea. A terraformação de Marte que ele tem, se não me engano, é de questão de bombardeamento para poder gerar o processo de... exatamente. Uma das melhores ideias é você sair tacando lá um monte de bomba nuclear no planeta para acelerar um processo, né? Você precisa de convir comigo. Mas se você for analisar, não estou justificando, esse é o princípio básico de um projeto que em Star Trek aparece, chamado Gênesis. Sim. É a mesma lógica. É a mesma lógica. A diferença é que o dele, ele é uma coisa que vai levar... Porque não é assim, vou tacar para aparecer daqui 50 anos. Não. A gente tá falando de pelo menos uns 200 anos. Mas no mínimo. Você falou do Gênesis, lá em Star Trek. Se não me falha a memória, o conceito do torpedo de Gênesis, que foi apresentado em Star Trek 2, era que o torpedo ele iria reorganizar a nível molecular, digamos assim, sei lá, o material que aquele local pré-selecionado disporia, né, teria à disposição. Sim. Então, ele seria mais ou menos isso que você falou, do conceito dele jogar uma bomba nuclear, mas ali seria um torpedo, tanto é que era um torpedo de Gênesis, né? Que ele iria lançar aquilo lá, e no filme tem até uma simulação que a doutora Carol Marcos, ela mostra, quando ela vai colocar esse projeto, né, para propor para a federação, né? Aparece o torpedo lançando, ele reorganizando, mudando toda a matéria em questão de minutos, horas e dias, tudo aquilo evoluindo, e a gente viu, né, tem uma cena lá do Kirk com ela dentro da caverna, dentro do planeta, do asteroide Gênesis, que eram com vida, com florestas e com tudo mais. Mas na vida real não é bem assim, né? A gente não sabe como ia ficar os resquícios de radiação, entendeu? Até porque o conceito do Gênesis, ele usa essa questão de você reorganizar em uma coisa subatômica o planeta, que, por exemplo, se fosse um planeta classe K, por exemplo, em Star Trek, ou até mesmo o classe D, que é ele ia transformar num planeta classe M. Só que também tem outros pontos, que a gente está partindo do princípio de que existem formas de vida apenas em cenários parecidos com a Terra. A gente não sabe se existe forma de vida com outras bases. Não estou falando de ET, assim, aquelas coisas das teorias de conspiração. A gente, em Star Trek, teve lá no Demônio na Escuridão, que era a base de silício, né? Exatamente. Então, por exemplo, um planeta lá daquele negócio, se você tacar um torpedo Gênesis, aquele tipo de raça dificilmente vai sobreviver. Dificilmente, porque a base dele é diferente. E aqui nesse caso aqui, que a gente está trocando essa ideia sobre terraformação, a gente está trazendo mais pelo conceito aqui de Marte, porque é o mais próximo da gente. Sim. Né? E também, não da gente, eu acho que, não sei se você já leu, ou se você não se lembra, ou depois a gente vai comentando aqui. Teve, há uns anos atrás, uma trilogia de livros que mostrava a terraformação de Marte, que chamava a Trilogia de Marte, que é do autor Kim Stanley Robinson, né? Então, nesses 3 livros, então, assim, falando em Marte, né? Então, é uma das obras mais detalhadas que existe na parte científica sobre a terraformação. Essa daí é uma trilogia que os livros se chamam Marte Vermelho, Marte Verde e Marte Azul. Então, esses livros, eles acabam levando ali o leitor a essa jornada através dos séculos, onde explora os desafios científicos
políticos, sociais, que isso, obviamente, vai acabar acontecendo durante a colonização e dessa terraformação de Marte, né? Então, nesse livro, se não me falha a memória, o Robinson, ele descreve, assim, de forma bem minuciosa, né, cada etapa da terraformação, desde as dificuldades iniciais, como a escassez de recurso, até a resistência mesmo política, né, por conta de gastos diferentes, né, por conta de diferentes ideologias, né? Então essa obra, ela também aborda relações psicológicas, porque você vai estar dos colonos em um ambiente fechado no começo, né? Assim como em Star Trek, né? Que não é apenas uma questão científica, mas também tem uma questão emocional e moral, como a gente está falando aqui do Torpedo de Gênesis. O Torpedo de Gênesis, para quem não assistiu, assistam Star Trek 2, A Ira de Khan, que tem essa questão do Torpedo de Gênesis, que isso ecoa tanto no terceiro filme, que é o Star Trek 3, A Procura de Spock, e ele tem um finalzinho no quarto filme lá. Então, assistam esses 3 filmes de Star Trek para entender um pouco sobre o conceito de do Torpedo de Gênesis. E aqui, eu vou deixar você falar um pouco, Léo, que é a questão moral. Porque a partir do momento, você imagina, aqui nós estamos falando de terraformação, que eu acho que legal a gente até aprofundar mais da parte científica, né? Mas aqui a gente está fazendo esse paralelo aqui primeiro com Star Trek, que é a questão de você ter, comparando com Oppenheimer, quando ele e a equipe dele desenvolveu a primeira bomba nuclear, lá, que a primeira bomba atômica, a Trinity, né? Ele desenvolveu porque era uma ideia que ele teve, né, de uma nova fonte de energia, aquilo foi transformado em uma arma. Lógico, estando na Segunda Guerra Mundial, ele abraçou a ideia, só que depois teve todo aquele sentimento de culpa e tudo mais. Isso aí, quem não assistiu o filme do Oppenheimer, assista. Em Star Trek, o conceito é o mesmo. A doutora Carol Marcos, ela é com o filho dela, o David Marcos, que era filho do Kirk, desenvolveu esse... Ah, nossa, que spoiler! Boa. Vamos ver se eu achava. Ó, produção, põe na edição aí o bichinho esquilinho lá. Eles acabam acontecendo isso, acaba sendo utilizado o Torpedo de Gênesis, que acaba transformando um planeta. Aí você tem os Klingons, os antagonistas de Star Trek, que acabam querendo se apoderar nisso. Aí entra aquilo que a gente está falando sobre jogar bombas em Marte. Essa questão é uma questão não só ética, mas filosófica também, né? E a questão de quem quer tomar o poder disso, como é que faz? Esse ponto que você pegou, sobre, por exemplo, vamos pegar o caso do Torpedo Gênesis. O Torpedo Gênesis, ele também foi um fracasso, porque o nosso querido, de novo, spoiler, filho do Kirk, conhecido como David Marcos, ele usou uma matéria para acelerar o processo. Sim. Então aconteceu aquilo se tornar uma arma de aceleração, tipo, o planeta ficava se destruindo. Então, outra coisa também que é debatido e se jogar esse planeta, esse torpedo, num planeta que já tem vida? Como o próprio Spock disse, ele literalmente destruiria a velha matriz para a construção de nova. Então, tecnicamente, nós estaríamos cometendo um ato de... Eu não vou falar a palavra... não vou falar a palavra porque vai pode barreira. Mas aquela coisa começa com G. E não é geologia. Né? Então, tem essa questão. Né? Tipo... Fazendo comparação com Oppenheimer, a tecnologia de bomba atômica que eles pegaram, baseado na teoria da relatividade de Albert Einstein, ela pode ser usada tanto para o bem, para luz, energia, ou também para arma. Tudo depende da mão de que pega. Né? Então, por exemplo, a gente pegou... vamos voltar ao caso do Genesis. Os Klingons queriam. Os Klingons, eles achavam que aquilo podia ser uma arma. Graças ao bom senhor, não tinha... os Romulanos mexendo, porque os Romulanos são mais ardilosos que os Klingons. Vai saber. Vai saber o que ia acontecer. Aí você imaginaria, teria que ter tido mais filme para poder explicar. Olha, não seria uma má ideia, porque a repercussão disso, a gente tá falando, tanto é que em Picard, terceira e única temporada, né, como diz o Fernando, abraço Fernando,
mostra rapidamente que havia um segundo torpedo Gênesis. Cara, e você viu que é um negócio que ele passou bem rápido, bem breve, mas eles, tipo assim, é aquele rápido e breve que ao mesmo tempo é lento, que dá pra você ver lá, Gênesis 2, né? Assim, saindo rapidinho do tópico, eu acho que, por exemplo, toda essa questão do torpedo de Gênesis teria valido pena se fosse um quinto filme. Não ter feito aquele filme com o William Shatner, mas colocar essa questão do tipo assim, não, existe sim um elefante na sala, que é esse torpedo que faz o quê? Terraformação. Poderia ter trazido os Romulanos, os Klingons de novo, para poder ter um desfecho desse imbróglio, né? Mas aqui, Léo, a gente falou do torpedo de Gênesis, que ele faz tudo isso. Só que a vida real não existe, né? Ainda não existe isso aí. Mas a terraformação como um todo é um processo, cara, que assim, essa daí a gente sabe que não é só, vamos colocar assim, com boas intenções de querer levar a humanidade para uma nova era, que de fato o Elon Musk tá levando. Ó, e aqui, aproveitando pra gente fazer um disclaimer, né, que eu acho que é bem importante, que assim, o foguete, lá a quinta tentativa que teve essa semana lá do foguete decolar, lançar o primeiro estágio e voltar e ser pego, a gente fala, poxa, o Elon Musk é o cara. Mas não é ele. O Elon Musk é o cara que capta o dinheiro, o cara que tem a ideia e fala assim, vamos fazer isso. Nós temos sempre que dar o crédito para aquela galera que ele mostra lá, que fica torcendo a torcida, que eles são os verdadeiros artífices, os caras que realmente acabam construindo esse foguete, que são os engenheiros, que são os físicos, né? A tiazinha do café, né, que tá lá, que trabalha. Ninguém lembra dela. Que se na verdade eu acho que deve ser os robôs dele. Que fica andando pra lá e pra cá. Agora. Aqueles robôs novos que apareceu. E tem os robôs aí que essa semana que ele lançou, que eu acho que é as tiazinhas do café, infelizmente. Já era ali, infelizmente. Mas. Tem até a teoria de diz que ele é casado com um robô, né? Mas tudo bem. Não, aí é pra outro programa, que esse aí a gente não estreou ainda. Mas vamos lá. Então você vê assim, é bom a gente deixar claro, quando se fala do Elon Musk, parece que ele é o Santos Dumont. Que é ele que tá indo lá, tá fazendo, mas não. Ele é o cara que é a cara da SpaceX, é a cara das empresas, é o cara que põe dinheiro, né? Mas não é ele que realmente faz isso. Ele leva os louros, mas de fato não é. Porém, dentro disso, um dos objetivos do Musk, é uma das ambições, segundo ele, e afirmou isso várias e várias vezes, que o objetivo dele é levar a humanidade a se tornar uma civilização interplanetária, né? Mas para que isso venha a acontecer, ele precisa o quê? Fazer com que Marte se torne habitável, né? Que no caso seria a terraformação. Porém, para chegar em terraformação, ele tem um plano que envolve vários estágios, né? Estratégias que inclui lançamento, que nem você falou, das bombas nucleares nos polos dos planetas para derreter as calotas de gelo, liberar dióxido de carbono na atmosfera para criar efeito estufa. Só que daí é o seguinte, efeito estufa, como é que você vai controlar isso? Você pode transformar Marte em Vênus, né? Porque você vai aumentar a temperatura. Mas o que ele traz, que eu acho que é o mais sensato e que realmente pode vir a acontecer, é igual isso aqui atrás, ó, que são os domos onde você pode ter realmente as cidades que você vai criar ali, entendeu? Uma coisa também que a gente tem que entender é que talvez essa fase dos domos seja a fase mais lógica, né? Porque até mesmo em outros planetas, a gente também está falando de Marte porque aqui está perto, mas se um dia, por exemplo, a humanidade conseguir inventar um motor de dobra, por exemplo, e conseguir viajar para aqueles exoplanetas, dá para, por exemplo, pensar nisso em outros planetas, como por exemplo Alpha Centauri, que é próximo. Então, tipo, a ideia dá para você pensar nisso. Não, dá para fazer isso, dá para transformar. E assim, eu acho que é legal a questão mais das cidades colônias, né? Como a gente tá aqui nesse fundo, aqui nesse chroma key,
que eu acho que é realmente os passos mais próximos. Agora, fazer uma terraformação, você mudar de fato o ambiente, né, eu acho que isso é válido pra gente continuar falando isso num próximo vídeo. O que você acha? Que eu acho que aqui pra mim já deu 30 minutinhos, já é o suficiente. O que você acha? Topa continuar isso numa parte 2? Tem que ter o Ivo ainda para poder falar, né? O que ele acha de tudo isso, que a gente tá sem ele hoje. Mas o Ivo tem muito conhecimento com isso, hein? Então a gente volta aqui. Então, pessoal, se inscreva no canal, faça parte do Mundo Incógnitos e contamos com vocês aqui nos nossos programas. Falou? Então, nos vemos aí na parte 2 desse aqui. Quando? Não sei, mas a gente se vê. Falou. Falou, galera.